O filho autista do milionário. Ainda não andava. Até que a nova funcionária fez algo que... Miguel, meu amor, você conseguiu! Luana estava de joelhos no chão da sala de estar, os braços abertos em direção ao menino que acabara de dar 3 passos vacilantes em sua direção. Seus olhos brilhavam com lágrimas de alegria enquanto observava o impossível acontecer. Miguel sorriu, um sorriso genuíno que ela raramente via. E deu mais 2 passos. Seus pezinhos descalços tocavam o piso frio de mármore com determinação que surpreendeu até mesmo a terapeuta experiente que era Luana. Isso mesmo, campeão. Vem com a Lulu. A porta do escritório se abriu silenciosamente. Rafael parou no umbral, o celular ainda colado na orelha. A conversa de negócios morrendo em seus lábios. Isso não pode estar acontecendo. 6 anos. 6 anos esperando por esse momento. Miguel cambaleou mais alguns passos e se jogou nos braços de Luana, que o pegou no colo, girando com ele pela sala. O uniforme azul dela se encheu do riso cristalino da criança. Um som que Rafael pensava ter perdido para sempre junto com Carolina. Senhor Mendoza? A voz do cliente ecoou pelo celular esquecido. Rafael desligou sem responder, os olhos fixos na cena à sua frente. Luana beijava o rosto de Miguel repetidamente, sussurrando palavras de incentivo que faziam o menino rir ainda mais. Como ela conseguiu em 2 semanas o que 10 especialistas não conseguiram em 4 anos? Papai! A palavra saiu clara dos lábios de Miguel pela primeira vez. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. O menino apontou para ele, ainda nos braços de Luana. Ele falou. A voz de Rafael saiu rouca. Luana se virou, o rosto radiante. Ele tem chamado você de papai o dia todo. Eu estava esperando você chegar para mostrar. Miguel desceu dos braços dela e olhou diretamente para Rafael. Outro milagre, já que o menino raramente mantinha contato visual. Então, com passos ainda inseguros, mas determinados, começou a andar em direção ao pai. Meu Deus, Carolina, você está vendo isso? Rafael se ajoelhou instintivamente, os braços se abrindo para receber o filho. Quando Miguel se jogou contra seu peito, Rafael o envolveu em um abraço desesperado, as lágrimas finalmente escapando. Meu menino, meu garotão. Luana se aproximou, os próprios olhos marejados. Ele praticou o dia todo. Queria surpreender você. Rafael levantou o olhar para ela, ainda abraçando Miguel. Sem pensar, estendeu um braço e a puxou para perto, incluindo-a no abraço. Por um momento, os 3 ficaram ali, unidos em uma intimidade que Rafael não sentia há anos. O perfume suave de Luana se misturou ao cheiro de shampoo infantil de Miguel. Rafael fechou os olhos, permitindo-se sentir aquela completude que pensava ter morrido com Carolina. Isso é uma família. O pensamento o atingiu como um raio, fazendo-o se afastar bruscamente. Luana tropeçou um pouco com o movimento súbito, confusão estampada no rosto. Desculpe, eu... Rafael passou a mão pelos cabelos, evitando o olhar dela. Foi inesperado. Miguel olhou entre os 2 adultos, o sorriso se desfazendo lentamente. Luana se recompôs rapidamente, voltando sua atenção para a criança. Que tal mostrarmos para o papai como você consegue andar até a cozinha? Não precisa. Rafael se levantou, a formalidade voltando à sua voz. Você já fez... muito. Mais do que eu esperava. Por que está sendo grosso com ela? Ela acabou de te dar um milagre. Luana piscou, claramente ferida pela mudança súbita de tom. Claro, Sr. Mendoza. Vou preparar o lanche de Miguel. Senhor Mendoza? A formalidade soou estranha depois da intimidade do momento anterior. Luana, eu não quis... Tudo bem. Ela forçou um sorriso profissional. Venha, Miguel. Vamos deixar seu papai trabalhar. Miguel resistiu, agarrando a perna de Rafael. Papai fica? Rafael olhou para o filho, depois para Luana, que esperava com expressão neutra. A tensão entre eles era palpável, e Miguel claramente sentia também. Você é um idiota, Rafael. Ela acabou de te dar de volta seu filho. Eu tenho uma ligação importante. A mentira saiu facilmente, como sempre. Mais tarde conversamos sobre o progresso de Miguel. Luana assentiu Stifle. Como o senhor preferir.
Ela pegou Miguel no colo, mas o menino estendeu os braços para Rafael, os olhos grandes se enchendo de lágrimas. Papai vem. Rafael sentiu o coração se partir. Papai precisa trabalhar, campeão, mas estou muito orgulhoso de você. Beijou a testa do filho e saiu rapidamente da sala, não confiando em si mesmo para ficar mais um segundo perto de Luana. No corredor, encostou-se à parede, o coração batendo descompassadamente. Que diabos aconteceu ali? Pela primeira vez desde a morte de Carolina, sentira algo além de trabalho e responsabilidade. E isso o apavorava mais do que qualquer negociação milionária. Do outro lado da porta, podia ouvir Luana cantarolando suavemente para Miguel, a voz dela acalmando o choro do menino. A mesma voz que havia transformado sua casa em um lar em apenas 2 semanas. Você não pode se permitir sentir isso por ela. Ela é apenas uma funcionária. Mas enquanto subia as escadas para seu quarto, Rafael sabia que estava mentindo para si mesmo. Luana não era apenas uma funcionária. Ela era a mulher que havia devolvido seu filho para ele. E talvez, apenas talvez, a mulher que poderia devolver a vida que ele pensava ter perdido para sempre. Rafael fechou a porta do quarto com mais força do que pretendia. Suas mãos tremiam enquanto aflojava a gravata, o ar parecendo espesso demais para respirar. Na cômoda, a foto de Carolina o encarava com aquele sorriso que um dia foi seu mundo inteiro. Por que agora, Carolina? Por que justo agora? Pegou o porta-retrato com cuidado, como se fosse quebrar. 3 anos. 3 anos desde que aquele sorriso havia desaparecido de sua vida, levando junto toda a luz da casa. Miguel tinha apenas 2 anos quando aconteceu. Pequeno demais para entender por que a mamãe não voltou para casa. Grande o suficiente para chorar por ela todas as noites durante meses. Rafael se sentou na beira da cama, a foto ainda entre as mãos. Se eu não tivesse ficado até tarde naquele dia. A memória voltou sem permissão. Carolina vestindo o vestido azul que ele havia comprado para ela, Miguel nos braços, os dois esperando na porta. Rafa, você prometeu que chegaria cedo hoje. Só mais 1 hora, amor. Essa apresentação pode mudar tudo para a empresa. O beijo de despedida que ele mal notou, já pensando nos números da planilha. O último beijo que receberiam. 1 hora. Por uma maldita hora de trabalho. A chuva havia começado às 8 da noite. Carolina saiu para buscar remédio para Miguel, que estava com febre. O outro carro passou no sinal vermelho. Rafael fechou os olhos, mas as imagens não pararam. O hospital. O médico com cara de enterro. Miguel chorando no colo da sogra, chamando pela mãe que não voltaria nunca mais. Uma batida suave na porta o trouxe de volta ao presente. Senhor Mendoza? A voz de Luana era hesitante. Miguel está perguntando por você. Claro que está. Acabou de descobrir que pode andar e falar, e o pai some. Já vou descer. Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Ele trouxe isso para você. Rafael abriu a porta. Luana segurava um desenho feito com giz de cera. 3 bonecos de palito mal desenhados. Um alto, um pequeno no meio e um com cabelo comprido ao lado. Ele disse família. Luana ofereceu o papel com um sorriso tímido. É a primeira vez que ele desenha pessoas. Rafael pegou o desenho, o peito apertando. Miguel nunca havia demonstrado interesse em desenhar antes. Na verdade, até 2 semanas atrás, mal segurava um lápis. Como você conseguiu? Paciência, Luana deu de ombros. E muito amor. Crianças com autismo precisam se sentir seguras para se desenvolver. Seguras. A palavra ecoou na mente de Rafael. Miguel não se sentia seguro com ele. Como poderia? Rafael mal estava presente desde a morte de Carolina. Papai triste? Miguel apareceu atrás de Luana, os olhinhos castanhos fixos no rosto do pai. A pergunta saiu clara, articulada. Outro milagre em um dia cheio deles. Rafael se ajoelhou na altura do filho. Por que você acha que papai está triste, campeão? Miguel apontou para os próprios olhos, depois para Rafael. Água nos olhos. Ele está prestando atenção. Está me vendo de verdade. Às vezes os adultos ficam tristes com lembranças. Rafael limpou o rosto discretamente. Mas ver você andando e falando me deixa muito feliz.
Lulu ajuda. Miguel segurou a mão de Luana. Lulu boa. Rafael levantou o olhar para ela. Luana corou sob sua atenção, desviando os olhos. Ele tem razão. Rafael se levantou lentamente. Obrigado por tudo. Faz parte do meu trabalho. Trabalho. A palavra criou uma distância entre eles que Rafael, ao mesmo tempo, desejava e detestava. Papai, vem brincar? Miguel puxou as mãos dos dois adultos, tentando juntá-las. Família brinca junto. O toque dos dedos de Luana contra os seus foi como um choque elétrico. Rafael se afastou instintivamente, vendo a ferida instantânea nos olhos dela. Não, você não pode passar por isso de novo. Miguel, o papai precisa... Rafael parou. O menino o olhava com expectativa, as mãozinhas ainda estendidas. Pela primeira vez em 3 anos, seu filho estava pedindo sua atenção. Carolina, o que eu faço? Como se ela pudesse responder, Rafael sentiu uma brisa suave vinda da janela entreaberta. O perfume das flores do jardim. As mesmas que Carolina plantara antes de morrer. Tá bom. Rafael pegou na mão do filho. Vamos brincar. Miguel sorriu radiante e puxou os dois adultos escada abaixo. Na sala, ele se instalou no tapete com seus blocos coloridos, gesticulando para que Rafael e Luana se sentassem ao seu lado. Torre! Miguel empilhou 3 blocos e os derrubou, rindo. Nossa, que torre alta! Luana se sentou de pernas cruzadas, o uniforme azul se espalhando ao redor dela como uma flor. Rafael hesitou antes de se juntar a eles no chão. Quando foi a última vez que brincara com Miguel assim? Quando foi a última vez que se permitira simplesmente... existir? Papai faz torre. Miguel empurrou os blocos para Rafael. As mãos de Rafael tremeram ligeiramente ao montar os blocos. Miguel bateu palmas quando a torre ficou pronta, depois olhou para Luana com expectativa. Agora é a vez da Lulu. Luana construiu uma torre ainda mais alta, fazendo caras engraçadas que arrancaram gargalhadas de Miguel. O som encheu a casa, ecoando pelas paredes que há tanto tempo conheciam apenas silêncio. Rafael observou os dois juntos. A naturalidade com que Luana se relacionava com Miguel. A forma como o menino respondia a cada gesto dela. Era como se ela tivesse uma chave que abria portas na mente de seu filho que ele nem sabia que existiam. Ela está salvando ele. E talvez salvando você também. O pensamento o assustou. 3 anos cuidando de Miguel sozinho. 3 anos se culpando pela morte de Carolina. 3 anos sem permitir que ninguém se aproximasse demais. E agora essa mulher aparecia e, em 2 semanas, transformava não só Miguel, mas toda a atmosfera da casa. Você não pode se apaixonar por ela. Não pode arriscar perder alguém de novo. Mas enquanto observava Luana ajudar Miguel a construir um castelo de blocos, Rafael sabia que talvez já fosse tarde demais. O coração que ele pensava ter morrido junto com Carolina estava lenta e dolorosamente voltando à vida. Miguel, olha só o que a Lulu trouxe. Luana entrou na cozinha carregando uma sacola de ingredientes, o uniforme azul já salpicado de farinha. Miguel bateu palminhas do cadeirão, os olhos brilhando de curiosidade. Brigadeiro caseiro. Faz anos que não como. Rafael parou no umbral da cozinha, observando Luana organizar leite condensado, chocolate em pó e manteiga na bancada de mármore. A cozinha gourmet que ele raramente usava de repente parecia acolhedora. Vamos fazer brigadeiro, meu amor. Vai ser divertido. Luana amarrou um avental pequeno em Miguel, que riu quando ela fez cócegas nele sem querer. O som puro da risada do filho ainda conseguia desarmar Rafael completamente. Quando foi a última vez que ele riu assim? Primeiro, Miguel vai me ajudar a medir o leite condensado. Luana guiou as mãozinhas pequenas dele. Isso mesmo, devagar. Miguel concentrou-se intensamente na tarefa, a língua aparecendo no canto da boca. Rafael reconheceu a própria expressão de concentração no rosto do filho. Papai! Miguel tinha percebido sua presença e acenou vigorosamente, derrubando um pouco da mistura na bancada. Em vez de se preocupar, Luana riu. Faz parte da diversão, campeão. Cozinha limpa é cozinha sem amor. Carolina costumava dizer a mesma coisa. Rafael se aproximou hesitante. Posso ajudar? Luana pareceu surpresa. Claro. Miguel, o papai vai nos ajudar a mexer.
Ela estendeu uma colher de pau para Rafael, os dedos se tocando brevemente na transferência. O mesmo choque elétrico de sempre, mas desta vez ele não se afastou. Tem que mexer sem parar, senão queima. Luana ficou atrás dele, guiando seu movimento. Assim, devagar. O calor do corpo dela às suas costas, o perfume suave misturado ao cheiro de chocolate. Rafael teve que se concentrar para não deixar a mistura queimar. Foca na comida. Só na comida. Papai mexe. Miguel bateu palmas, aprovando. Seu papai está se saindo bem. Luana sorriu. Aposto que não cozinha muito. Nem um pouco. Rafael admitiu, sentindo o rosto esquentar. Sempre pedia comida pronta. Para Miguel também. Que pai péssimo. Como se lesse seus pensamentos, Luana tocou seu braço gentilmente. Nunca é tarde para aprender. Miguel adora ajudar na cozinha. A mistura começou a engrossar, e Rafael se surpreendeu com a satisfação de ver algo que ele mesmo havia feito tomar forma. Pronto! Luana desligou o fogo. Agora vamos esperar esfriar para fazer as bolinhas. Miguel aplaudiu, chocolate no rosto e nas mãos. Luana limpou-o carinhosamente com uma toalha úmida. Minha mãe fazia brigadeiro todo domingo. Ela comentou casualmente. Era a única sobremesa que a gente podia pagar. A única que podiam pagar. Rafael sentiu um aperto no peito ao imaginar Luana criança, desejando doces que não podia ter. Minha avó também fazia. Ele se ouviu confessando. Eu passava os finais de semana na casa dela quando era pequeno. Você tem cara de menino mimado. Luana riu, provocando. Aposto que tinha tudo. Material, sim. Rafael mexeu na mistura que esfriava. Mas meus pais viajavam muito a trabalho. Minha avó era mais presente. Por que estou contando isso para ela? E agora? Luana inclinou a cabeça. Você quer ser presente para Miguel? A pergunta o atingiu como um soco. Rafael olhou para o filho, que brincava com os utensílios na pia. Eu não sei como. A admissão saiu mais baixa que pretendia. Trabalho sempre foi mais fácil que... Isso. Luana se aproximou, a voz ficando suave. Isso aqui, ó. Você mexendo o brigadeiro, Miguel rindo. É só isso. Só isso. Como se fosse simples. Carolina era boa nisso. Rafael continuou, as palavras saindo sozinhas. Ela fazia tudo parecer natural. Brincadeiras, comidas, histórias na hora de dormir. E você acha que tem que ser igual a ela? Eu não consigo ser. A confissão doeu. Miguel merece alguém que saiba como cuidar dele de verdade. Luana parou de limpar a bancada e olhou diretamente para ele. Rafael, você viu seu filho andando ontem. Viu ele desenhando uma família com você no centro. Uma família. Com ela também. Ele não precisa de perfeição. Ele precisa de você. O celular de Rafael tocou, quebrando o momento íntimo. Ele olhou o visor e franziu o senho. Patrícia. Atende. Luana voltou sua atenção para Miguel. Nós vamos começar a fazer as bolinhas. Rafael atendeu relutantemente. Oi, Patrícia. Rafael, querido, estava pensando em você. A voz de Patrícia soou especialmente melosa. Que tal um jantar hoje? Faz tempo que não conversamos. Conversamos ontem. Hoje não é um bom dia. Miguel e eu estamos... Perfeito! Posso conhecer melhor esse anjinho. Patrícia não deu chance de recusa. Chego às 7. Vou levar vinho. A ligação encerrou antes que Rafael pudesse protestar. Ele olhou para o telefone com irritação. Patrícia sempre foi assim. Decidia as coisas pelos outros. Problema? Luana perguntou, enquanto ajudava Miguel a enrolar brigadeiros. Patrícia vem jantar. Rafael voltou para a bancada. Uma amiga da família. Algo no tom dele fez Luana olhar mais atentamente. Amiga próxima? Próxima demais às vezes. Ela foi amiga de Carolina. Meio que se nomeou responsável por cuidar de mim depois que... Rafael não terminou a frase. Entendo. Luana voltou sua atenção para Miguel, mas Rafael percebeu a tensão em seus ombros. Por que isso importa para ela? Lulu, olha... Miguel mostrou um brigadeiro perfeitamente redondo. Bolinha! Lindo, meu amor. Luana beijou o topo da cabeça dele. Você é um chefe. Rafael observou a interação, o peito apertando. Miguel se iluminava com o menor elogio de Luana.
Buscava sua aprovação em cada pequena conquista. Como ela conseguiu essa conexão em 2 semanas? Patrícia vai adorar conhecer você. Rafael mentiu. Conhecia Patrícia o suficiente para saber que ela não aprovaria Luana de jeito nenhum. Vou preparar algo especial para o jantar. Luana sorriu, mas não chegou aos olhos. Que tipo de comida ela gosta? Cara, a mais cara possível. Qualquer coisa que você fizer vai estar ótima. Miguel levantou um brigadeiro pegajoso. Papai come. Rafael abriu a boca obedientemente, sentindo o chocolate derreter na língua. Doce, cremoso, perfeito. Está delicioso. Ele sorriu genuinamente. Vocês dois são ótimos cozinheiros. Miguel bateu palmas, orgulhoso. Luana sorriu também, mas Rafael percebeu que algo havia mudado. A espontaneidade do momento anterior havia se perdido com a menção de Patrícia. Por que você não disse que não para ela? Porque nunca conseguia dizer não para Patrícia. Ela tinha uma forma de fazer suas recusas parecerem egoístas, especialmente quando mencionava Carolina. Bom, é melhor eu ir preparar tudo. Luana começou a guardar os ingredientes. Que horas ela chega? 7. Perfeito. Luana forçou outro sorriso. Vai dar tempo de dar banho em Miguel e deixar tudo arrumado. Rafael queria dizer algo, qualquer coisa para trazer de volta a intimidade de poucos minutos atrás. Mas as palavras não vieram. Você é um covarde, Rafael. Um covarde que está deixando o trabalho e pessoas como Patrícia destruírem a primeira coisa boa que aconteceu na sua vida em 3 anos. Rafael, querido. Patrícia Almeida entrou na cobertura como se fosse dona do lugar, o salto alto ecoando no mármore. Beijo no ar, perfume caro demais, vestido que custava mais que o salário mensal de Luana. Típica Patrícia. Rafael recebeu o abraço meio sem jeito, percebendo como ela demorou mais que o necessário para se afastar. Cadê esse príncipe? Patrícia olhou ao redor, ignorando completamente Luana que organizava a mesa de jantar. Miguel está no banho com... Rafael hesitou. Com Luana. Por que hesitou em dizer o nome dela? Ah, a babá nova. Patrícia finalmente notou Luana, o olhar calculista percorrendo o uniforme azul. Você pode terminar isso depois, querida. Nós adultos precisamos conversar. Luana interrompeu o que estava fazendo, o maxilar tensionando. Claro, senhora. Vou buscar Miguel. Senhora. Rafael viu a ferida nos olhos de Luana antes dela se virar. Patrícia, ela não é... Ele começou, mas foi interrompido por passos pequenos na escada. Papai! Miguel desceu correndo, o cabelo ainda úmido do banho, vestindo um pijama azul com carrinhos. Luana vinha atrás, uma toalha na mão. Ele desceu a escada sozinho. Outro progresso. Que gracinha! Patrícia se ajoelhou, mas manteve distância. Miguel, você lembra da titia Pat? Miguel se escondeu atrás das pernas de Luana, observando Patrícia com desconfiança. Desde pequeno, ele tinha dificuldade com pessoas novas, principalmente pessoas que falam alto como Patrícia. Ele está tímido hoje. Luana passou a mão protetora no cabelo de Miguel. Miguel, lembra que conversamos sobre visitas? Não gosta. Miguel sussurrou, ainda agarrado à saia do uniforme de Luana. Patrícia riu forçadamente. Criança tem que aprender a cumprimentar adultos. Miguel, vem dar um oi para a titia. Não, Patrícia. Não com ele. Miguel balançou a cabeça vigorosamente e se escondeu ainda mais atrás de Luana. Ela se ajoelhou na altura dele, falando baixinho. Tudo bem, meu amor. Você não precisa se você não quiser. Flashback: Luana tinha 12 anos quando João nasceu. O irmãozinho que ela tanto pedira para Deus, finalmente chegara. Mas 3 meses depois, quando o diagnóstico veio, paralisia cerebral, o pai fez as malas. Não posso criar um defeituoso. Foram suas últimas palavras antes de sair pela porta. Sua mãe chorou por 3 dias seguidos. No 4º dia, enxugou as lágrimas, vestiu o uniforme de faxineira e saiu para trabalhar. Luana, você vai cuidar do João quando eu não estiver. Ele só tem nós agora. 12 anos. Luana tinha 12 anos quando virou mãe de um bebê especial. Aprendeu a trocar fraldas, preparar mamadeiras, fazer exercícios de fisioterapia. Seus amigos brincavam na rua enquanto ela cantava cantigas de ninar.
João morreu aos 16 anos. Uma pneumonia que os médicos do SUS não conseguiram tratar a tempo. Ele teve uma vida boa por causa de você. A mãe dela sussurrou no velório. Você deu amor para ele quando ninguém mais quis. Foi por isso que Luana escolheu ser terapeuta. Por João. Por todas as crianças abandonadas por pais que não conseguiam lidar com a diferença. Fim do flashback. Que absurdo. Patrícia se levantou irritada. Criança mimada. Na minha época não tinha essa de se não quiser. Miguel começou a balançar para frente e para trás. Sinal de que estava ficando ansioso. Luana reconheceu imediatamente. Miguel, que tal irmos para o seu quarto? Ela sugeriu suavemente. Não, Patrícia interrompeu. Ele precisa aprender a socializar. Miguel, pare com essa balançação ridícula. Não, Patrícia, por favor, não. Miguel parou abruptamente, os olhinhos se enchendo de lágrimas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então ele explodiu. Gritos agudos ecoaram pela sala. Miguel se jogou no chão, batendo os punhos contra o mármore, o corpo todo rígido de angústia. Meu Deus, que barulho é esse? Patrícia recuou, as mãos nos ouvidos. Rafael se moveu instintivamente em direção ao filho, mas Luana foi mais rápida. Ela se sentou no chão ao lado de Miguel, não tentando tocá-lo, apenas cantando baixinho. Brilha, brilha, estrelinha, como eu quero saber. A voz dela era um sussurro melodioso que cortou através dos gritos. Miguel continuou se debatendo, mas Luana não parou de cantar. Como ela sabe exatamente o que fazer? Se acima do mundo inteiro, você reina lá no céu. Lentamente, muito lentamente, os gritos de Miguel diminuíram. Ele ainda soluçava, mas parou de bater os punhos. Isso mesmo, meu amor. Luana continuou cantando, a voz envolvendo Miguel como um cobertor. Brilha sobre o mar sereno, brilha sobre meu lar. Miguel se virou para ela, o rosto vermelho e molhado de lágrimas. Luana abriu os braços e ele se jogou contra ela, soluçando no seu peito. 5 minutos. Ela conseguiu acalmá-lo em 5 minutos. Rafael se lembrou de crises anteriores que duravam horas, com Miguel se machucando, inconsolável. Nenhum especialista havia conseguido o que Luana acabara de fazer. Impressionante. Patrícia murmurou, mas o tom era mais crítico que admirado. Ela tem jeito com essas situações. Essas situações. É meu filho que ela está falando. Miguel tem autismo, Patrícia. Rafael falou mais duro que pretendia. Não é birra ou má educação. Claro, claro. Patrícia acenou dismissivamente. Enfim, que tal jantarmos? Estou faminta. Luana se levantou cuidadosamente, Miguel ainda grudado nela. Vou levar Miguel para o quarto dele. Deixar vocês jantarem em paz. Não. A palavra saiu com mais força do que Rafael pretendia. Todos se viraram para ele. Você sabe o que precisa fazer. Você vai jantar conosco. Rafael olhou diretamente para Luana. Como nossa convidada. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Patrícia abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Rafael, querido, acho que você não entendeu. Eu quis dizer... Eu entendi perfeitamente. Rafael interrompeu, não tirando os olhos de Luana. Luana, por favor, sente-se conosco. Miguel levantou a cabeça do ombro de Luana, os olhos ainda vermelhos. Lulu fica, se ela quiser. Rafael esperou. Luana hesitou, claramente dividida entre o protocolo profissional e o convite genuíno. Eu não sei se é apropriado. Apropriado segundo quem? É muito apropriado. Rafael puxou uma cadeira para ela. Você faz parte desta família. As palavras saíram antes que ele pudesse filtrá-las. Família. O peso da palavra pairou no ar. Patrícia pigarreou alto. Rafael, talvez seja melhor discutirmos isso depois. Não há nada para discutir. Rafael manteve o tom firme. Luana, por favor. Miguel escolheu aquele momento para estender os bracinhos para Rafael. Papai pega. Rafael pegou o filho no colo, sentindo o coraçãozinho ainda acelerado contra seu peito. Miguel descansou a cabeça no ombro paterno, o polegar na boca. Ele confia em mim para protegê-lo. Confia em nós dois. Tudo bem. Luana finalmente aceitou. Mas deixe-me trocar de roupa primeiro. Você está perfeita do jeito que está, Rafael disse.
e percebeu que eram as palavras mais honestas que havia dito em muito tempo. Luana sorriu. O primeiro sorriso genuíno da noite. Obrigada. Enquanto ela se sentava à mesa, Rafael viu Patrícia observar tudo com uma expressão que conhecia bem. A mesma que ela fazia quando alguém comprometia seus planos. Isso vai dar problema. Mas olhando para Miguel relaxado em seu colo, e Luana servindo o jantar que havia preparado com tanto carinho, Rafael descobriu que não se importava. Pela primeira vez em 3 anos, sua mesa de jantar parecia um lar. E ele não ia deixar ninguém, nem mesmo Patrícia, destruir isso. Então, Luana... Patrícia cortou delicadamente o salmão grelhado. Há quanto tempo trabalha como doméstica? A pergunta veio carregada de veneno disfarçado de curiosidade. Luana engoliu em seco antes de responder. Sou terapeuta ocupacional. Trabalho como cuidadora especializada. Ah, Patrícia sorriu falsamente. Que interessante. E onde estudou? Aqui vem. USP. Luana manteve a voz firme, apesar do desconforto visível. Rafael sentiu raiva crescer no peito. Luana é formada com distinção. Especialista em desenvolvimento infantil. Que maravilha! Patrícia bateu palminhas. Mas me diga, querida, não acha perigoso se envolver demais com as famílias? Miguel, que estava no cadeirão entre Rafael e Luana, parou de brincar com a comida e olhou para Patrícia com aquela expressão séria que fazia quando não entendia algo. Envolver como? Luana perguntou, a voz mais baixa. Ora, jantando à mesa, participando de momentos familiares. Patrícia deu de ombros. Às vezes os limites podem ficar confusos. Chega, Patrícia. Os únicos limites confusos aqui são os da educação. Rafael colocou o garfo no prato com mais força que necessário. Luana é bem-vinda à nossa mesa sempre. Claro, claro! Patrícia riu nervosamente. Só estou pensando no bem de todos. Empregadores e empregados precisam manter certas fronteiras. Empregados. A palavra saiu da boca de Patrícia como uma bofetada. Luana se levantou abruptamente. Com licença. Vou colocar Miguel para dormir. Não quer sobremesa? Rafael perguntou, desesperado para mantê-la ali. Obrigada, mas Miguel precisa manter a rotina. Ela pegou o menino no colo, evitando olhar para Rafael. Boa noite, Sr. Mendoza. Sra. Almeida. Sr. Mendoza. Voltamos ao formal. Miguel se despediu acenando por cima do ombro de Luana, os olhinhos já pesados de sono. Tchau, titia chata. Patrícia engasgou com o vinho. Rafael teve que disfarçar um sorriso. Pelo menos Miguel tem bom gosto. Assim que Luana desapareceu escada acima, Patrícia se inclinou para a frente, a voz baixa e conspirativa. Rafael, você precisa ter cuidado. Cuidado com o quê? Com ela. Patrícia apontou discretamente para onde Luana havia saído. É óbvio que está interessada em você. E se estiver? O pensamento veio rápido demais, surpreendendo Rafael. Quando foi que parou de ver Luana apenas como funcionária? Patrícia, você está exagerando? Estou? Ela arqueou uma sobrancelha. A forma como ela olha para você, como se faz indispensável com Miguel. Ela é indispensável. Rafael se levantou, recolhendo os pratos. Miguel nunca esteve tão bem. Por enquanto. Patrícia o seguiu até a cozinha. Mas e quando ela encontrar um emprego melhor? E quando se casar e sair da sua vida? E quando se casar? A ideia de Luana com outro homem criou um nó no estômago de Rafael. Isso não é problema meu. Não? Patrícia encostou no balcão, os braços cruzados. E o Miguel? Ele está claramente apegado demais a ela. Assim como eu. Miguel está progredindo. Isso é o que importa. Patrícia suspirou dramaticamente. Rafael, eu só estou preocupada. Carolina sempre me pediu para cuidar de vocês dois se algo acontecesse. Carolina. Sempre Carolina quando Patrícia queria vencer uma discussão. Carolina está morta há 3 anos, Patrícia. As palavras saíram mais duras que Rafael pretendia. E eu não preciso que ninguém cuide de mim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Patrícia piscou rapidamente, como se estivesse segurando lágrimas. Está bem. Ela pegou a bolsa. Vou indo, mas pense no que eu disse. Rafael a acompanhou até a porta,
aliviado quando ela finalmente saiu. Finalmente. A casa ficou em silêncio. Apenas o som distante de Luana cantando para Miguel no quarto dele. Rafael subiu as escadas silenciosamente, parando na porta entreaberta. Luana estava sentada na beira da cama de Miguel, passando a mão no cabelo dele enquanto cantava baixinho. A cena era tão íntima, tão natural, que Rafael sentiu o peito apertar. É assim que deveria ser. Sempre. Miguel já dormia, mas Luana continuou cantando por mais alguns minutos antes de se levantar cuidadosamente. Ela se virou e quase gritou ao ver Rafael na porta. Desculpe, ele sussurrou. Não queria assustar. Tudo bem. Ela saiu do quarto, fechando a porta suavemente. Ele adormeceu rápido hoje. O jantar o deixou cansado. Rafael caminhou ao lado dela pelo corredor. Desculpe pela Patrícia. Ela não disse nada errado. Luana parou no topo da escada. Talvez eu tenha mesmo ultrapassado alguns limites. Não faça isso. Que tal tomarmos um vinho? Rafael sugeriu impulsivamente. No terraço? Luana hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, ele estendeu a mão. Só um copo, para relaxar depois de uma noite difícil. Diga sim, por favor, diga sim. Tudo bem, ela aceitou a mão dele. Um copo só. O terraço estava iluminado pela luz suave das luminárias. São Paulo brilhando ao longe como um oceano de estrelas. Rafael serviu 2 copos de vinho tinto, enquanto Luana se apoiava na mureta, admirando a vista. É lindo, ela sussurrou. Nunca me canso de ver a cidade assim. Você cresceu aqui? Zona Leste. Luana aceitou o copo. Bem diferente deste lado. Rafael se juntou a ela na mureta, seus braços se tocando levemente. E sua família? Minha mãe ainda mora lá. Aposentou ano passado. Luana sorriu. Trabalhou 40 anos limpando escritórios para me dar educação. 40 anos. Para dar à filha o que ele tinha de nascença. Ela deve estar orgulhosa. Está. Luana bebeu um gole do vinho. Sempre disse que estudar era a única forma de mudar de vida. E mudou? Luana olhou para ele com uma expressão que Rafael não conseguiu decifrar. Não sei, ainda estou descobrindo. O vento noturno trouxe o perfume dela até Rafael. Suave, feminino, completamente diferente do perfume caro e enjoativo de Patrícia. Real. Ela é real. Luana. Rafael. Falaram ao mesmo tempo. Depois riram nervosamente. A tensão entre eles era palpável, elétrica. Você primeiro, ela sussurrou. Rafael se virou para encará-la completamente. No brilho suave das luzes, ela estava ainda mais linda. Os olhos grandes brilhando, os lábios entreabertos. Beija ela. Pelo amor de Deus, beija ela. Rafael se inclinou lentamente, dando a ela tempo de recuar se quisesse. Mas Luana não se moveu, os olhos se fechando quando ele se aproximou. Seus lábios estavam a centímetros de distância quando Rafael parou abruptamente. O que você está fazendo? Ela trabalha para você. Desculpe. Ele recuou rapidamente, passando a mão pelos cabelos. Isso foi inapropriado. Luana abriu os olhos. Confusão e ferida estampadas no rosto. Inapropriado? Você trabalha para mim. Eu não deveria. Rafael colocou o copo na mesa com mãos trêmulas. Foi um erro. Mentira. A única coisa certa que você quase fez em anos. Um erro. Luana repetiu, a voz sem emoção. Claro. Ela colocou o copo ao lado do dele, o vinho mal tocado. Acho melhor eu ir. É tarde. Luana, espera. Boa noite, Sr. Mendoza. Sr. Mendoza de novo. Rafael ficou sozinho no terraço, ouvindo os passos dela se afastando. O som da porta da frente se fechando ecoou pela casa vazia. Idiota. Você é um idiota completo. 3 dias depois, Rafael notou a mudança. Luana chegava pontualmente. Fazia seu trabalho com a mesma competência de sempre. Mas a espontaneidade havia desaparecido. Nada de conversas na cozinha, nada de sorrisos calorosos quando ele chegava do trabalho. Ela estava profissional, distante, exatamente o que ele havia pedido. E você odeia cada segundo disso. Papai, Lulu triste. Miguel comentou durante o café da manhã,
olhando para Luana, que preparava o lanche dele em silêncio. Por que você acha isso, campeão? Lulu não canta mais. Miguel fez bico. Não sorri para papai. Até uma criança de 3 anos percebeu. Rafael olhou para Luana, que continuou sua tarefa sem levantar os olhos. A distância entre eles, que alguns dias atrás parecia estar diminuindo, agora se sentia intransponível. Você conseguiu o que queria. Limites, fronteiras, profissionalismo. Então por que se sentia como se tivesse perdido a coisa mais importante da sua vida? Rafael, precisamos conversar. Eduardo Santana, sócio majoritário da empresa, fechou a porta da sala de reuniões com uma expressão séria. Os outros executivos já haviam saído, deixando apenas os dois. Isso não vai ser bom. Sobre o quê? Rafael arrumou os papéis da apresentação fingindo naturalidade. Sobre sua situação doméstica. Eduardo se sentou do outro lado da mesa. Está causando comentários. Comentários. Rafael sentiu o estômago afundar. Que tipo de comentários? O tipo que pode afetar nossa credibilidade com investidores. Eduardo tamborilou os dedos na mesa. Uma fonte próxima mencionou que você tem uma relação inadequada com uma funcionária. Patrícia, obviamente. Não tenho relação nenhuma com funcionária alguma. A mentira saiu automática. Rafael, somos amigos há 10 anos. Eduardo se inclinou para a frente. Se você quer se relacionar com alguém, problema seu. Mas escolha alguém do seu nível social. Nível social. As palavras soaram como um tapa. A babá do Miguel é profissional exemplar. Só isso. Ótimo. Eduardo sorriu. Então não vai se incomodar se sugerirmos que contrate alguém mais apropriada para sua posição? Rafael sentiu raiva ferver no peito, mas se controlou. A empresa que construíra dependia de investidores conservadores que se importavam com aparências. Maldita hipocrisia. Vou pensar no assunto. Pense rápido. A reunião com os japoneses é semana que vem. Em casa, Rafael encontrou Luana no jardim com Miguel. O menino estava sentado na grama, empilhando blocos coloridos enquanto ela o observava atentamente. Torre grande. Miguel mostrou orgulhoso sua construção. Muito grande. Luana aplaudiu. Você é um arquiteto incrível. Ela sempre sabe o que dizer para ele se sentir especial. Rafael se aproximou, notando como Miguel imediatamente correu para seus braços. Papai, olha a torre! Linda torre, campeão! Rafael beijou o topo da cabeça do filho, respirando fundo antes de falar. Luana, posso conversar com você? Algo no tom dele a fez se tensionar. Claro, Miguel, que tal brincarmos aqui mais um pouquinho? Na verdade é particular. Rafael evitou olhar diretamente para ela. No escritório. A caminhada até o escritório pareceu interminável. Rafael fechou a porta, mas ficou de pé atrás da mesa. Uma barreira física entre eles. Recebi algumas observações sobre limites profissionais. Luana empalideceu. Observações de quem? Isso não importa. Rafael odiou a frieza da própria voz. O importante é mantermos as coisas claras entre nós. Covarde. Você é um covarde. Pensei que já estivessem claras. Luana cruzou os braços defensivamente. Tenho sido completamente profissional desde o terraço. Rafael terminou por ela. Sim, e precisa continuar assim. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Luana piscou rapidamente, mas manteve a postura ereta. Entendo. Mais alguma coisa? Sim. Desculpas. Explicações. A verdade de que você está sendo castigada pelos meus medos. Só isso. Luana assentiu secamente. Com licença, então. Miguel deve estar se perguntando onde estou. Ela se virou para sair, mas parou na porta sem se virar. Para sua informação, recebi uma proposta de emprego hoje. Clínica Reabilitar no Itaim. Salário muito superior. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. E vai aceitar? Estou considerando. Agora ela se virou, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Afinal, limites profissionais são importantes. Naquela noite, Rafael ficou no escritório até tarde, fingindo trabalhar. Na verdade, estava bebendo uísque e se odiando. Você conseguiu. Afastou a única pessoa que trouxe vida para esta casa. Miguel apareceu na porta do escritório de pijama,
segurando seu ursinho de pelúcia. Papai, triste? Vem cá, campeão. Rafael estendeu os braços, puxando o filho para seu colo. Por que você não está dormindo? Lulu chorando. Miguel encostou a cabeça no peito do pai. Lulu vai embora? Ele ouviu a conversa. Por que você acha isso? Lulu guarda roupas. Miguel fez bico. Como vovó quando foi viajar. Rafael fechou os olhos. Luana estava mesmo se preparando para sair. E você não tem o direito de impedi-la. Às vezes as pessoas precisam ir para outros lugares trabalhar. Mas Lulu gosta aqui. Miguel levantou o rostinho. Lulu gosta, papai. Lulu gosta, Miguel. Se ao menos fosse tão simples quanto uma criança vê. Eu sei, filho. Papai fala Lulu fica. Rafael sentiu o peito apertar. Como explicar para uma criança de 3 anos que o mundo dos adultos era cheio de regras estúpidas e medos irracionais? Não é tão simples assim. Miguel franziu a testa, processando a informação com a seriedade que só crianças conseguem ter. Lulu vai antes festa? Que festa? Aniversário Miguel. O menino bateu palminhas. Semana que vem. Lulu prometeu bolo chocolate. O aniversário. Como pude esquecer? 3 anos. Miguel faria 3 anos na próxima semana. Seria o primeiro aniversário que ele realmente entenderia. O primeiro que poderia aproveitar graças aos progressos que Luana havia proporcionado. E ela não estará aqui para ver. Lulu vai estar aqui para sua festa. Rafael prometeu, sem saber como cumpriria. Papai garante. Miguel sorriu e se aconchegou contra o peito paterno. Em poucos minutos, estava dormindo profundamente. Rafael ficou ali por muito tempo, segurando o filho e pensando. Pela janela, podia ver as luzes da cidade, o mesmo panorama que dividira com Luana no terraço. Você tem uma escolha a fazer, Rafael. A empresa ou sua família. Porque era isso que Miguel e Luana haviam se tornado, quisesse ele admitir ou não. Família. Na manhã seguinte, Rafael desceu cedo para a cozinha e encontrou um envelope sobre o balcão. Reconheceu a caligrafia cuidadosa de Luana imediatamente. Dentro, uma carta de demissão formal. 2 semanas de aviso prévio. Data de saída. 2 dias após o aniversário de Miguel. Ela vai ficar para a festa. Por algum motivo, isso o fez se sentir ainda pior. Luana estava colocando as necessidades de Miguel acima de sua própria ferida, mesmo depois de ter sido tratada friamente. Ela é melhor pessoa do que você merece. Papai, cadê Lulu? Miguel apareceu na cozinha arrastando seu ursinho, os cabelos despenteados do sono. Lulu está se arrumando. Rafael pegou o filho no colo. Que tal o papai fazer seu café da manhã hoje? Miguel o olhou com desconfiança. Papai não sabe fazer. Verdade. Mas preciso aprender, não é? Então você me ensina. Pode ser? O sorriso de Miguel foi resposta suficiente. Enquanto tentava não queimar as panquecas, Rafael tomou uma decisão. 2 semanas. Você tem 2 semanas para descobrir como consertar isso. Porque perder Luana não era uma opção. Não quando finalmente havia encontrado alguém que amava Miguel tanto quanto ele. E não quando você finalmente admite que está apaixonado por ela. A admissão veio clara e inevitável, como o sol nascendo. Rafael estava apaixonado por Luana Santos. Agora precisava descobrir se não era tarde demais para fazer alguma coisa a respeito. Miguel parou de andar. Da noite para o dia, como se nunca tivesse aprendido, voltou a engatinhar pela casa. Pior ainda, parou de falar, voltando aos grunhidos e apontadas que usava antes de Luana chegar. Ele sabe. Crianças sempre sabem. Rafael observou o filho brincar no tapete da sala, os blocos coloridos espalhados sem propósito. Nada da concentração focada que Miguel havia desenvolvido nas últimas semanas. Miguel, que tal construirmos uma torre? Luana se ajoelhou ao lado dele, a voz forçadamente animada. Miguel a ignorou completamente, continuando a bater os blocos um contra o outro sem objetivo. Está regredindo por causa da tensão entre nós. Ele vai ficar bem, Luana sussurrou. Mas Rafael percebeu a preocupação em sua voz. É normal acontecer retrocessos. Nada disso é normal. O telefone tocou, interrompendo o momento. Patrícia, obviamente. Rafael, querido,
Como estão as coisas por aí? Péssimas, obrigado por perguntar. O que você quer, Patrícia? Que grosseria! Ela riu forçadamente. Estou ligando para ajudar. Soube que sua funcionária vai sair. Como diabos ela ficou sabendo? Quem te disse isso? Ah, as notícias voam em São Paulo, você sabe. Patrícia fez uma pausa calculada. Enfim, tenho algumas indicações excelentes. Babás de famílias que conheço. Rafael olhou para Luana, que fingia não estar ouvindo enquanto tentava despertar interesse de Miguel pelos brinquedos. Não precisa se preocupar. Claro que preciso. Miguel é como um sobrinho para mim. O tom pegajoso de Patrícia o irritou. Aliás, você sabia que ela anda falando mal de vocês? O quê? Do que você está falando? A Luana. Patrícia baixou a voz conspirativamente. Mariana Souza me contou que ela comentou no salão como você é um pai ausente. Que Miguel só progrediu porque finalmente tem uma figura materna. Rafael sentiu raiva subir pelo peito. Luana nunca diria isso. Patrícia, eu duvido. E tem mais. Ela continuou, implacável. Disse que a casa é fria, que você só se importa com trabalho, que está fazendo Miguel de refém emocional. Isso é mentira. Tem que ser. Mas uma sementinha de dúvida se plantou. Luana realmente havia ficado distante desde a conversa no escritório. E se ela realmente pensava essas coisas sobre ele? Rafael, você está aí? Estou. Sua voz saiu mais seca. Obrigado pela informação. De nada, querido. É para isso que servem os amigos. Durante os dias seguintes, Rafael observou Luana com olhos diferentes. Procurava sinais de desprezo, de julgamento, e no estado paranoico em que estava, começou a encontrá-los em todos os lugares. A forma como ela suspirava quando ele chegava tarde. O jeito que desviava o olhar quando ele tentava conversar. O tom profissional que usava para responder suas perguntas. Ela realmente me despreza. Luana, por sua vez, passava os dias tentando preparar Miguel para sua partida. Criara um calendário visual, marcando os dias que restavam. Ensinou-lhe atividades que poderia fazer sozinho. Gravou áudios com suas canções favoritas, como se isso fosse substituir sua presença. Rafael a encontrou no quarto de Miguel, organizando os brinquedos em categorias claras. Preciso falar com você. Sua voz saiu mais agressiva do que pretendia. Luana levantou-se lentamente, limpando as mãos no avental. Sobre o quê? Sobre suas conversas no salão de beleza. Merda. Por que você disse isso? Luana piscou, confusa. Que conversas? Sobre como sou um pai ausente. Sobre como Miguel é refém emocional. Rafael cruzou os braços. Sobre como minha casa é fria. A confusão no rosto de Luana foi substituída por incredulidade, depois por raiva. Você está falando sério? Completamente. Rafael, ela balançou a cabeça lentamente. Eu nunca disse nada disso. Para ninguém. Patrícia ouviu de fonte confiável. Patrícia. O nome saiu de sua boca e ele viu o momento exato em que Luana entendeu tudo. Patrícia, ela repetiu, a voz carregada de descrença. E você acreditou. Merda. Ela não teria motivos para mentir. Não teria? Luana riu amargamente. Você realmente não vê, né? Ver o quê? Que ela está apaixonada por você desde sempre. As palavras saíram como uma explosão. Que faria qualquer coisa para me tirar da sua vida. Rafael ficou em silêncio, processando. Patrícia apaixonada por mim? E sabe qual é a parte mais triste? Luana continuou, as lágrimas finalmente escapando. Que você preferiu a crer em fofocas do que em mim. Ela está certa. Luana, Você o quê, Rafael? Ela se aproximou, os olhos brilhando de raiva e dor. Vai dizer que se importa comigo? Que confia em mim? Sim. É exatamente isso que eu quero dizer. Mas as palavras não saíram. Rafael ficou ali, mudo, vendo a mulher que amava desmoronar diante dele. Sabe qual é a verdade? Luana limpou as lágrimas com o punho. Você tem razão. Sobre eu ultrapassar limites. Não, Luana, por favor. Porque eu me apaixonei. A confissão saiu como um sussurro. Me apaixonei por você, pelo Miguel,
Por esta família que vocês me deixaram imaginar que eu fazia parte. Rafael sentiu o coração parar. Ela se apaixonou por mim. Mas você não quer uma família, quer? Luana continuou, a voz ganhando força. Você quer uma funcionária, alguém que cuide do Miguel sem questionar, sem sentir, sem existir além do trabalho. Isso não é verdade. Luana, não é isso. Não é? Ela o interrompeu. Então por que acredita mais em fofocas da Patrícia do que em mim? Por que me trata como empregada quando estamos com outras pessoas? Porque eu sou um covarde. Por que quase me beija e depois diz que foi inapropriado? A voz dela quebrou. Por que me faz sentir especial e depois me destrói? Rafael não tinha resposta. Ou melhor, tinha, mas era covarde demais para dar. Porque tenho medo. Medo de te amar e te perder como perdi Carolina. É isso mesmo. Luana assentiu, interpretando seu silêncio. Não tenho lugar na sua vida além do trabalho. Ela passou por ele em direção à porta, mas Rafael segurou seu braço. Espera. Para quê? Ela se virou, os olhos vermelhos. Para você me magoar mais um pouco? Para eu te contar a verdade, que estou apaixonado por você, que você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida em anos. Rafael começou, mas as palavras morreram na garganta. É o que eu imaginei. Luana se soltou delicadamente. Adeus, Rafael. Ela saiu do quarto, deixando Rafael sozinho com o som de seus próprios pensamentos em pânico. Vai atrás dela, idiota! Mas quando chegou à sala, Luana já havia saído da casa. Miguel estava no tapete, segurando o ursinho de pelúcia e olhando para a porta fechada. Lulu volta? Perguntou com a vozinha pequena. Rafael se ajoelhou ao lado do filho, o coração estilhaçado. Não sei, campeão. Não sei. Miguel começou a chorar, um som baixo e contínuo que cortou a alma de Rafael. E pela primeira vez em 3 anos, pai e filho choraram juntos. Você conseguiu, Rafael. Destruiu a única coisa boa que restava na sua vida. Do lado de fora, Luana entrou no carro com mãos trêmulas, as lágrimas embaçando sua visão. Foi melhor assim. Pelo menos agora você sabe onde está. Mas enquanto dirigia para longe da cobertura que havia se tornado seu lar, Luana sabia que havia deixado seu coração para trás, junto com o menino que aprendera a amar como filho, e o homem que nunca teria coragem de amá-la de volta. Miguel parou de comer. 3 dias após a briga com Luana, Rafael observou o filho empurrar o prato de comida pela mesa do café da manhã, os olhinhos sem brilho fixos no vazio. Vem, campeão, só uma colheradinha. Rafael tentou fazer a brincadeira do aviãozinho que Luana costumava fazer. Miguel balançou a cabeça e escorregou da cadeira, arrastando-se até o sofá onde ficou encolhido com seu ursinho de pelúcia. Ele sente falta dela tanto quanto eu. Rafael se ajoelhou ao lado do filho. Miguel, o papai está preocupado. Você precisa comer alguma coisa. Lulu. Foi tudo que Miguel conseguiu falar, a voz saindo como um sussurro quebrado. Meu Deus, o que eu fiz? Naquela noite, Miguel também se recusou a jantar. E no dia seguinte, mal tocou no almoço. Rafael marcou uma consulta de emergência com o pediatra, o pânico crescendo no peito. Se ele parar de comer, vai retroceder tudo o que conquistou. Durante a consulta médica, Dr. Carvalho foi direto ao ponto. Crianças autistas são especialmente sensíveis a mudanças na rotina. Miguel claramente formou um vínculo de apego forte com a cuidadora. Vínculo de apego. Como se fosse simples assim. O que eu posso fazer? Honestamente? O médico tirou os óculos, limpando as lentes. Trazê-la de volta. Pelo menos até ele se adaptar gradualmente a uma transição. Trazê-la de volta. Como se fosse possível depois do que aconteceu. Naquela tarde, Rafael fez algo que nunca pensara ser necessário. Contratou um investigador particular. Quero saber tudo sobre Patrícia Almeida nos últimos 3 anos. Ele deslizou uma foto através da mesa. Especialmente relacionado a mulheres da minha vida social. Marcos Ribeiro, ex-policial civil, examinou a foto com interesse profissional. Suspeita de alguma coisa específica? Manipulação, mentiras. Rafael hesitou. Sabotagem. Quanto tempo precisa disso? 48 horas. É urgente.
Enquanto isso, no outro lado da cidade, Luana tentava se concentrar na avaliação de uma criança de 5 anos na clínica reabilitar. Luana, você pode repetir a pergunta? A mãe da criança olhava para ela com preocupação. Concentra. Você é uma profissional. Desculpe. Luana voltou sua atenção para o menino. Como você estava dizendo sobre as atividades em casa? Mas sua mente voou novamente para Miguel. Será que ele estava comendo? Dormindo bem? Ainda estava regredindo? Ou Rafael havia conseguido ajudá-lo? Para. Ele não é mais problema seu. Doutora? A mãe insistiu. Está tudo bem? Perfeitamente. Luana forçou um sorriso profissional. Vamos continuar a avaliação. O relatório do investigador chegou exatamente 48 horas depois. Rafael o leu 3 vezes antes de conseguir processar completamente. Filha da puta. Patrícia havia sistematicamente sabotado cada mulher que se aproximara de Rafael nos últimos 3 anos. A secretária competente que, misteriamente, cometeu erros graves em contratos importantes. A arquiteta que redesenhara seu escritório e de repente descobriu problemas éticos em seus projetos. A professora de Miguel que foi transferida após supostas reclamações de pais. Todas tinham uma coisa em comum. Patrícia havia espalhado rumores sobre elas. E você foi burro o suficiente para a crer todas as vezes. O pior era a parte sobre Carolina. O investigador descobrira que Patrícia sempre fora apaixonada por Rafael, mesmo quando ele era casado. Havia até testemunhas de conversas onde ela expressara que Carolina não merecia um homem como Rafael. Ela estava esperando. Esperando Carolina sair de cena. Rafael jogou o relatório na mesa, a raiva fervendo no peito. Pegou o telefone e discou. Patrícia, meu escritório, agora. Rafael, querido, que tom é esse? Agora, Patrícia. 15 minutos depois, Patrícia entrou no escritório toda sorridente, mas a expressão mudou quando viu os documentos na mesa. Rafael, o que... Senta. Sua voz estava gelada. E me explica isso aqui. Ele empurrou o relatório para ela. Patrícia folheou rapidamente, o rosto empalidecendo a cada página. Isso é mentira. É? Rafael se levantou, apoiando as mãos na mesa. Então me explica como você sabia que Luana estava saindo antes de eu contar para alguém. Patrícia abriu e fechou a boca como um peixe. Me explica os telefonemas para os chefes das outras mulheres. As conversas gravadas no salão de beleza onde você inventa histórias sobre Luana. Todas gravadas. Todas documentadas. Rafael, eu posso explicar? Não. Ele bateu a mão na mesa. Você pode sair da minha vida. Para sempre. Você não pode estar falando sério. Patrícia se levantou, as lágrimas parecendo genuínas. Carolina era minha melhor amiga. Ela me pediu para cuidar de você. Carolina nunca te pediu nada. Rafael contornou a mesa, ficando face a face com ela. E mesmo se tivesse pedido, destruir minha felicidade não seria cuidar de mim. Sua felicidade? Patrícia riu amargamente. Com uma empregada? Rafael, você perdeu o juízo. Empregada. A palavra que Patrícia sempre usava como se fosse um insulto. Luana vale 10 de você. E você vai sair daqui antes que eu chame a segurança. Patrícia o encarou por um longo momento, então pegou a bolsa com dignidade fingida. Você vai se arrepender, Rafael. Ela não é do seu mundo. Obrigado a Deus por isso. Sozinho no escritório, Rafael pegou o telefone para ligar para Luana. Depois hesitou. Como você explica 3 anos de burrice em uma ligação? Não. Precisava fazer isso pessoalmente. A clínica reabilitar ficava em um prédio moderno no Itaim. Rafael chegou lá sem avisar, o coração batendo descompassadamente. Gostaria de falar com Luana Santos, por favor. A recepcionista consultou o computador, franzindo o senho. Luana está de licença médica. Algo urgente? Licença médica? Ela está bem? Aconteceu alguma coisa? Não posso dar informações sobre funcionários. Você é família? Queria ser. Sou um amigo próximo. Ela cuidava do meu filho. A recepcionista hesitou, então se inclinou para frente, baixando a voz. Entre você e eu, ela não estava conseguindo se concentrar.
Disse que estava preocupada com uma criança especial. Pediu alguns dias para resolver questões pessoais. Ela está preocupada com Miguel. Rafael sentiu o peito apertar. Mesmo depois de tudo, mesmo ferida e magoada, Luana ainda se importava com seu filho. Ela ainda se importa com vocês dois, idiota. Obrigado. Rafael saiu da clínica praticamente correndo. Tinha que encontrá-la. Tinha que consertar o estrago que fizera. Antes que seja tarde demais. No caminho para o carro, ligou para casa. A babá temporária atendeu. Como está, Miguel? Igual, senhor Mendoza. Não quis comer o almoço. Está no quarto dele, deitado. 3 dias sem comer direito. Estou voltando para casa. Prepare as coisas dele. Prepare para quê, senhor? Rafael parou na porta do carro, uma ideia formando em sua mente. Se Muhammad não vai à montanha, vamos fazer uma visita. Era hora de parar de ser covarde. Era hora de lutar pela sua família, mesmo que você tenha que implorar perdão. Porque perder Luana não era opção. Não quando Miguel definhava de saudades dela. E não quando Rafael finalmente admitira que não conseguia viver sem ela também. Por favor, Luana, me dá uma chance de consertar isso. O prédio em Itaquera era simples, sem porteiro, com interfone antigo na entrada. Rafael hesitou antes de tocar o apartamento 23B, Miguel dormindo pesado em seus braços. E se ela não quiser nos ver? Quem é? A voz de Luana soou cansada através do interfone. Sou eu, Rafael. Pausa. Estou com Miguel. O silêncio se estendeu por tanto tempo que Rafael pensou que ela não fosse responder. Então o portão fez um clique suave. Ela nos deixou subir. É um começo. O apartamento ficava no 3º andar. Quando Rafael chegou ao topo da escada, Luana já estava esperando na porta entreaberta. Estava de pijama simples, os olhos inchados, o celular ainda na mão. Ela estava chorando. O que vocês estão fazendo aqui? Ela sussurrou, olhando para Miguel adormecido. Ele parou de comer. Rafael sentiu a voz falhar. Parou de falar. Os médicos disseram que ele formou um vínculo de apego muito forte. Com você. Como eu. Luana estendeu os braços automaticamente, e Rafael passou Miguel para ela. O menino se aconchegou contra o peito dela mesmo dormindo, como se finalmente tivesse chegado em casa. Entre. Ela abriu mais a porta. Mais baixo. Ele precisa dormir. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Sofá de tecido florido, estante com livros de terapia ocupacional, fotos da mãe de Luana na parede. Simples, mas cheio de vida. Como ela. Luana deitou Miguel no sofá, cobrindo-o com uma manta de crochê. Ele suspirou satisfeito no sono, a primeira expressão de paz que Rafael via em dias. Ele sente sua falta. Rafael sussurrou. Eu também sinto falta dele. Luana não olhou para Rafael. Mas isso não muda nada. Muda sim. Rafael se aproximou devagar. Porque descobri a verdade sobre Patrícia. Luana finalmente o encarou. Que verdade? Rafael tirou o relatório do investigador do bolso. Ela mentiu. Sobre tudo. Sobre as fofocas. Sobre outras mulheres na minha vida. Ela tem me manipulado há 3 anos. Luana pegou o relatório, os olhos percorrendo rapidamente as páginas. Rafael viu o momento exato em que ela entendeu a extensão da manipulação. Meu Deus! Ela se sentou pesadamente na cadeira. Tudo isso tempo. Eu sou um idiota. Rafael se ajoelhou diante dela. Um idiota completo que escolheu a crer em mentiras porque estava com medo. Medo de quê? Medo de me apaixonar por você e te perder como perdi Carolina. A confissão saiu como um sussurro. Medo de que você descobrisse que não sou o homem que você merece. Luana olhou para ele com lágrimas nos olhos. Rafael, você tinha razão sobre tudo. Ele pegou as mãos dela. Sobre Patrícia estar apaixonada por mim. Sobre eu te tratar diferente na frente dos outros. Sobre eu ser covarde. Sobre eu estar apaixonado por você também. Eu te amo, Luana. As palavras saíram finalmente livres. Amo sua força, sua dedicação, a forma como você trouxe vida para nossa casa. Amo como você cuida do Miguel, como cuida de mim sem nem perceber. Luana chorou silenciosamente, ainda segurando suas mãos.
Mas principalmente, Rafael continuou, amo a pessoa que me tornei quando estou com você. Pai melhor, homem melhor, pessoa mais completa. Eu também te amo. A confissão de Luana saiu entre soluços. Mas amor não resolve diferenças sociais, pressões externas. Resolve sim, Rafael interrompeu. Se a gente escolher o amor acima de tudo mais. Miguel se mexeu no sofá, os olhinhos se abrindo lentamente. Por um momento, ele pareceu confuso sobre onde estava. Então viu Luana. Lulu! Ele se sentou rapidamente, estendendo os bracinhos. Oi, meu amor. Luana o pegou no colo, beijando o topo de sua cabeça. A Lulu estava com saudades. Miguel se afastou para olhar o rosto dela, depois o de Rafael. Papai veio buscar Lulu? Da boca das crianças. Sim, campeão. Papai veio buscar Lulu. Rafael se sentou ao lado deles no sofá. Se ela quiser voltar para casa conosco. Miguel olhou entre os dois adultos com seriedade de criança, como se entendesse que algo importante estava acontecendo. Lulu fica? Ele perguntou para ela. Luana olhou para Rafael. Vocês têm certeza? Mais certeza do que qualquer coisa na minha vida. Absoluta. Rafael beijou a testa de Miguel, depois a de Luana. Nós somos uma família. Os três. Miguel bateu palminhas. Família. A primeira vez que ele pronuncia essa palavra claramente. Família. Miguel repetiu, olhando para Rafael. Papai, mamãe Lulu, Miguel. Mamãe Lulu. Rafael sentiu o coração transbordar. Miguel havia escolhido Luana como mãe, e Rafael havia quase destruído isso por covardia. Isso mesmo, campeão. Somos uma família. Uma semana depois, Rafael enfrentou seu primeiro teste. O evento de gala da Fundação São Paulo reunia a elite da cidade no Copacabana Palace. Rafael chegou de mãos dadas com Luana, ela vestindo um vestido azul marinho elegante, mas simples. Ela está linda. E é minha. Os murmúrios começaram imediatamente. Rafael viu Patrícia do outro lado do salão, conversando animadamente com um grupo de socialites, claramente espalhando fofocas. Última chance dela de causar estrago. Todo mundo está olhando, Luana sussurrou, apertando a mão dele. Deixa olharem. Rafael parou no meio do salão, puxando-a para um abraço. Eu te amo, e quero que todos saibam. Ele a beijou ali mesmo, na frente de todos os convidados. Quando se separaram, o salão estava em silêncio. Perfeito. Atenção, pessoal! Rafael manteve o braço ao redor da cintura de Luana. Quero apresentar vocês a Luana Santos, minha noiva. Noiva? Luana olhou para ele com surpresa, mas sorriu. Ela é terapeuta ocupacional, formada com distinção pela USP e a mulher mais incrível que já conheci. Rafael continuou, ignorando as caras chocadas ao redor. Também é a melhor mãe que Miguel poderia ter. Patrícia se aproximou rapidamente, o rosto vermelho de raiva. Rafael, você perdeu completamente o juízo. Não, Patrícia. Rafael a interrompeu calmamente. Pela primeira vez em 3 anos encontrei meu juízo. Ele se virou para os convidados. E se alguém aqui tem problema com minhas escolhas pessoais, a porta é ali. Silêncio absoluto. Então, do fundo do salão, alguém começou a aplaudir. Depois outro. Em poucos segundos todo o salão estava aplaudindo. Eles aprovam. Ou pelo menos respeitam coragem. Você realmente me pediu em casamento na frente de 200 pessoas? Luana sussurrou no ouvido dele. Não foi o pedido oficial. Rafael sorriu. Esse vai ser só nosso. E do Miguel. Então isso é um sim? Para sempre. É um sim. Na saída do evento, Rafael ligou para a babá. Como está Miguel? Dormindo como um anjo, senhor. Comeu todo o jantar e ainda pediu sobremesa. Porque sabe que Luana está voltando para casa. Ótimo. Chegamos em 1 hora. Enquanto dirigiam de volta para São Paulo, Luana pegou a mão de Rafael. Você tem certeza de que não vai se arrepender? De escolher amor sobre aceitação social? Rafael trouxe a mão dela aos lábios, beijando delicadamente. Meu amor, eu passei 3 anos fingindo viver. Você e Miguel me trouxeram de volta à vida. E não vou desperdiçar nenhum segundo mais. Além do mais, ele sorriu. Que aceitação social.
Metade das pessoas lá adorou a coragem. A outra metade é hipócrita demais para admitir que inveja nossa felicidade. Luana riu. O som mais bonito que Rafael já ouvira. Isso, assim, felizes. Vamos para casa? Ela perguntou. Vamos para casa. Rafael confirmou. Para nossa família. 6 meses depois, o sol de dezembro aquecia o Parque Ibirapuera enquanto Rafael observava Miguel correr pela grama, seus passos firmes e seguros. Difícil a crer que há 1 ano ele mal conseguia andar. Papai, olha! Miguel apontou para um grupo de patos no lago, as palavras saindo claras e animadas. Patos nadando. Muitos patos! Luana confirmou do lado de Rafael, organizando os sanduíches na toalha xadrez. Conta quantos você vê. Miguel concentrou-se intensamente, o dedo pequeno apontando para cada pato. 1, 2, 3, 4, 5. Ele está contando, interagindo, sendo criança. Rafael puxou Luana para mais perto, beijando sua têmpora. 6 meses de casamento e ele ainda não conseguia acre na própria sorte. Em que está pensando? Ela perguntou, encostando a cabeça em seu ombro. Em como tudo mudou. Rafael olhou ao redor do parque. Famílias fazendo piquenique, crianças brincando, casais caminhando. Há 1 ano eu nem sabia que Miguel gostava de patos. Há 1 ano eu não sabia nada sobre ser pai de verdade. E agora você sabe que ele adora patos, brigadeiro de colher e histórias antes de dormir. Luana sorriu. E que ele ronca igualzinho ao pai. Eu não ronco. Rafael protestou, fingindo indignação. Miguel, seu pai ronca! Luana gritou para o menino. Ronca sim! Miguel gritou de volta rindo. Muito forte! Traído pelo próprio filho. Vocês dois contra mim! Rafael gemeu dramaticamente. Não é justo! Miguel correu de volta para eles, se jogando no colo de Rafael com a energia de uma criança de 3 anos completamente feliz. 3 anos. Ele fez 3 anos mês passado, e foi a festa mais alegre da minha vida. Papai, Lulu, vamos brincar de família? Nós já somos uma família, meu amor. Luana riu, bagunçando o cabelo dele. Família de brincadeira. Miguel explicou com paciência de quem fala com adultos lentos. Eu sou o papai, Lulu é a mamãe e você é o bebê. Rafael trocou um olhar divertido com Luana. Eu vou ser o bebê? Sim, porque você é o mais chorão. Miguel declarou com seriedade absoluta. Ai, meu Deus, esse menino não me poupa. Tá bom, eu aceito. Rafael suspirou. Mas primeiro o papai precisa fazer uma coisa importante. Ele se levantou, limpando as mãos na calça jeans. O coração disparou quando tocou no pequeno estojo no bolso. É agora ou nunca? Miguel, você pode me ajudar com uma coisa muito especial? Posso. Miguel bateu palmas, sempre disposto a ajudar. Rafael tirou o estojo do bolso, entregando para Miguel. Você pode segurar isso para o papai? Miguel segurou o estojo cuidadosamente, como se fosse um tesouro. É presente? É o presente mais importante da minha vida. Rafael se ajoelhou na frente de Luana, que cobriu a boca com as mãos, os olhos se enchendo de lágrimas. Rafael, Luana Santos. Ele pegou suas mãos, sentindo-as tremer. Você trouxe luz para a minha vida quando eu achava que só existia escuridão. Trouxe esperança quando eu achava que não havia mais. Você me ensinou que amor verdadeiro não tem barreiras sociais, não tem medo, não tem limites. Rafael sentiu a própria voz falhar. Me ensinou que família é quem a gente escolhe para amar. Miguel segurava o estojo com seriedade, como se soubesse que estava participando de algo muito importante. Você quer ser minha esposa oficialmente? Mãe do Miguel oficialmente? Minha família para sempre? Por favor, diga sim. Por favor. Sim. Luana chorou e riu ao mesmo tempo. Claro que sim. Rafael fez sinal para Miguel, que entregou o estojo com um sorriso radiante. Dentro, um anel de diamante simples, mas perfeito. Como ela. Perfeita na simplicidade. Quando Rafael deslizou o anel no dedo de Luana, Miguel aplaudiu entusiasmado. Agora vocês vão casar de verdade? Vamos casar de verdade. Rafael confirmou, puxando os dois para um abraço. E você vai ser nosso pajem.
Nossa família finalmente completa. 3 meses depois, na pequena igreja em Itaquera, onde Luana havia sido batizada, Miguel caminhava orgulhosamente pela nave central, carregando as alianças em uma almofadinha branca. A mãe de Luana chorava na primeira fila, linda em seu vestido azul marinho. Do outro lado, Eduardo e os sócios de Rafael, que haviam se tornado amigos verdadeiros depois de conhecerem Luana direito. Quem diria que preconceito se cura com conhecimento? Luana estava radiante no vestido simples de renda branca, sem véu, apenas uma tiara de flores no cabelo. Exatamente como ela queria. Sem pompa, só amor. A mulher mais linda que já vi. Aceita Rafael Mendoza como seu esposo? O padre perguntou. Aceito. Luana sorriu através das lágrimas. Aceita Luana Santos como sua esposa? Aceito. Rafael não hesitou nem um segundo. Para sempre. Miguel bateu palmas quando eles se beijaram, gritando "Viva!" no meio da igreja e arrancando risos da congregação. Isso, exatamente isso. Alegria simples e verdadeira. Hoje, 2 anos depois do casamento, Rafael chegou em casa para encontrar Luana no jardim com Miguel, agora com 5 anos, ensinando-o a plantar mudas de girassol. Miguel está na escola regular, com acompanhamento especial, progredindo além de todas as expectativas. Papai! Miguel correu para ele, as mãozinhas sujas de terra. Estou plantando flores para você. Para mim? Rafael fingiu surpresa. Por quê? Porque você gosta quando a casa fica bonita. Miguel explicou seriamente. E porque eu te amo. Nunca vou me cansar de ouvir isso. Eu também te amo, campeão. Muito! Luana se aproximou, os olhos brilhando com uma felicidade que Rafael sabia que espelhava a sua própria. Ela abriu a clínica própria no ano passado. Referência em terapia infantil. Construiu isso com as próprias mãos. Como foi seu dia? Ela perguntou, beijando-o suavemente. Perfeito agora. Rafael a puxou para mais perto. E o seu? Miguel desenhou a família de novo hoje. Ela apontou para uma folha colada na porta da geladeira. Olha só. O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas embaixo de um sol grande e amarelo. Papai, mamãe e Miguel, com sorrisos enormes nos rostos. Nossa história. Do medo ao amor. Da solidão à família. Lulu, posso falar uma coisa? Miguel puxou a saia dela. Claro, meu amor. Obrigado por ter ficado. Ele disse com seriedade de criança. Por ter virado nossa família de verdade. Rafael sentiu os olhos ardarem. Mesmo depois de todos esses anos, Miguel ainda lembrava dos momentos difíceis. E agradece pelo final feliz. Obrigada por ter me deixado ficar. Luana se ajoelhou na altura dele. Por ter me ensinado que amor não tem cor, classe social ou regras. Só tem coração. E coragem para escolher o que importa de verdade. Enquanto os 3 entravam em casa para jantar, Rafael ajudando na cozinha, Miguel contando sobre escola, Luana cantarolando baixinho, Rafael sorriu para si mesmo. Algumas histórias realmente têm final feliz, quando a gente tem coragem de lutar por eles. Gostaram da nossa história de amor? Se vocês ficaram emocionados com Rafael, Luana e Miguel, deixem seu like e se inscrevam no canal para mais romances que tocam o coração.